Acidente do trabalho, a gente já conversou em um outro podcast anterior a respeito da responsabilidade civil, das consequências, né? Responsabilidade do empregador, da tomadora de serviço e até do dono da obra. Mas o que a gente vai trabalhar hoje em termos de acidente do trabalho é: existe uma responsabilidade criminal nos casos de acidente do trabalho? Existe essa responsabilidade criminal? E quem seria responsável criminalmente por esse evento, que muitas vezes pode ser uma lesão corporal de natureza leve ou grave, um evento morte? E aí? Além disso, a gente precisa pensar também: se existe ou não existe, é justo? Yeah. Yeah. Vamos começar do início, né? Proteção da integridade física do trabalhador, ela é prevista no artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então lá, inciso 28, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, né? Então, assim, precisa proteger a saúde do trabalhador, né? A gente não consegue hoje, numa sociedade atual, admitir que alguém tenha que pagar com a vida, né? Dar a vida ou a integridade física para o tomador desse trabalho. É absurdo a gente, né, partir dessa ideia. Bem, então, a gente tem outras normas também que eu queria trazer. Por exemplo, o artigo 157 da CLT, ele fala assim, ó: cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, nós estamos falando assim, ó: o empregador precisa fazer um seguro, garantir a indenização. O empregador precisa cumprir e fazer cumprir as normas. Então, tá. Aqui fica um adendo, porque depois eu quero chegar num ponto nevrálgico, né? As normas de segurança e medicina do trabalho. Instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, que é o que a gente sempre discute na Justiça do Trabalho, a ausência de treinamento do trabalhador. O trabalhador não é formado em segurança do trabalho, ele não é um engenheiro de segurança do trabalho, nem um técnico de segurança do trabalho. Então ele vai ali para prestar um serviço que ele vai ter que até aprender a fazer o serviço. Como que ele vai saber as normas de segurança? Quem tem que treinar o trabalhador é o empregador, né? Inciso 3, adotar as medidas que sejam determinadas pelo órgão regional competente. Gente, NR4 é o mínimo que o empregador tem que observar. Facilitar o exercício da fiscalização da autoridade competente. No caso, por exemplo, da construção civil, o CREA tem autoridade para fiscalizar. O Ministério Público do Trabalho tem autoridade para fiscalizar. E até a prefeitura, por exemplo, nessa hipótese que eu trouxe, tem a obrigação de fiscalizar. Porque você não inicia uma obra sem que você tenha um alvará municipal. E esse alvará, ele tem que estar consolidado também nos princípios mínimos, né? Protegidos constitucionalmente, que é a dignidade do trabalhador, a integridade física dele, tá? Então, a gente precisa... o que eu quis trazer com isso aqui, né? A questão de que existe uma obrigação, certo? Para fins criminais, existe uma obrigação. Se você não cumpre essa obrigação e gera um dano, né, em alguém, você está deixando de cumprir uma obrigação, você está responsabilizado, porque era obrigação sua. Então, começa a surgir aí a responsabilidade criminal. Era obrigação sua manter esse ambiente protegido, era obrigação sua respeitar as normas, era obrigação sua fornecer equipamentos de proteção. Aí você não fornece, por qual motivo? Né? Pode acontecer uma situação, por exemplo, do acidente acontecer porque o trabalhador
recebeu todos os equipamentos de proteção individual e mesmo assim ele não usou. Até aí a gente discute, por exemplo, porque é obrigação também fiscalizar. Acabei de ler agora aqui, artigo 157. Então, quando a gente vai para uma esfera criminal, né, às vezes as pessoas não enxergam essa responsabilidade na profundidade que ela tem, mas a gente também está falando de obrigação de fiscalizar no artigo 157 da CLT, e que então ele vai responder por uma omissão. Ele pode não entrar num dolo, né? Esse empregador ou esse responsável não vai responder por dolo, mas ele vai responder pelo menos por culpa. Porque se a obrigação era dele, ele deixou de cumprir aquilo, por exemplo, provocou uma lesão corporal, ele vai ter que responder por aquilo. Inclusive prestar informações sobre os riscos do trabalho que aquele trabalhador vai adquirir ao executar esse trabalho. Sim. Até nessa responsabilidade a empresa também responde. Sim, exatamente, né? Então, a gente tem regramento atribuindo responsabilidades aos empregadores que eles podem, então, criminalmente estar respondendo por culpa ou até por dolo, né? Sim. Porque a gente tem hoje um contingente gigantesco de acidentes do trabalho, né, Lucas? Que Sim. precisa de normatização exatamente por causa disso, porque parece que é terra de ninguém, né? Sim. E isso acaba, que, inclusive, implicando em diversas outras áreas, né? Mas esses dados que eu vou mencionar agora são do Observatório, né? O Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho. Aí são dados que realmente chocam, porque se bobear, ao final desse podcast aqui já vai estar contabilizado pelo menos 7 acidentes do trabalho nesse período. Então, esse observatório, o que ele chegou à conclusão aqui por meio de dados e outras denúncias que tiveram junto ao Ministério do Trabalho? Ao menos uma pessoa, um trabalhador, né, morre a cada 3 horas e 47 minutos no Brasil. Em 2020, foram 446 mil acidentes notificados, tá? A gente está falando dos formalmente notificados. Tem muito trabalhador trabalhando de forma informal que sofre acidentes, que ainda mais, onde ocorre ainda mais negligências, né? Porque não existe uma formalização e, consequentemente, é muito difícil se fiscalizar esse tipo de trabalho. Mas formalmente foi em torno de 446 mil acidentes. Em 2021, o número subiu e quase que dobrou, aliás, quase que, não dobrou, mas que aumentou pelo menos aí 37%, alcançando o número de 612 mil notificações. Em 2020, morreram 1.866 pessoas em decorrência de acidente de trabalho. Em 2021, aumentou esse número, uma porcentagem de 36%. E esses dados também, eles colocam aqui qual é a faixa etária e qual é a questão quais pessoas, né, estão envolvidas em maior número de acidentes. No caso de acidente de trabalho, os homens são os mais afetados, com uma faixa etária entre 18 e 24 anos. Talvez 18 anos porque é o primeiro emprego, não tem tanta experiência, a empresa pecou ali no treinamento, pecou nos equipamentos. Falta experiência até de vida, né? Exatamente. Então, a faixa etária ali, né, entre 18 e 24 anos, e entre as mulheres é de 30 a 34 anos, tá? Isso acaba aqui gerando também um prejuízo, não só judiciário, né? Porque, querendo ou não, também foram 307 mil ações em 2021 ajuizadas em decorrência de acidente de trabalho, que acaba aqui abarrotando, né, o judiciário, mas também afeta a área previdenciária, né? Querendo ou não, são mais pessoas ingressando com auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-doença. E aqui consta um dado aqui de 13 bilhões de reais pagos pelo INSS em 2021. Esses são os últimos dados aqui que eu acabei colhendo. Mas 13 bilhões, se você colocar isso no papel, acho que é maior que a economia de vários países no mundo, né? E lembrando que o INSS pode, em ação regressiva, processar a empresa para receber de volta o valor que ele despendeu.
tá? Isso é previsto na Lei 8213. Apesar de que eu nunca vi, né? Então, assim, eu nunca vi na prática isso acontecer. Não sei como os procuradores aí da autarquia previdenciária. Eu acho que acaba aqui sendo tanto processo que acaba passando batido, né? Eles ingressam. Mas exatamente, acho que por conta desses números que existe essa previsão legal do INSS poder demandar regressivamente contra o empregador que foi negligente, né, que foi imprudente, Sim. de alguma forma. Contribuiu para o acidente. E é engraçado porque você informou que aumentou, né? Ele vem aumentando. Vem aumentando. Né? Esse que é Quando acontecem acidentes ou alguma coisa por culpa, dolo, enfim, a gente faz o quê? A gente tenta corrigir para não acontecer mais. É igual né? acho que é a ANAC, né, que faz esse tipo de trabalho. Toda vez que ocorre um acidente de avião, por exemplo, eles estudam, eles chamam os maiores engenheiros do mundo para entender o porquê que aconteceu isso, por que aconteceu esse acidente, e para evitar que acidentes daquela natureza ocorram novamente. Daí muda-se diversos outros procedimentos. Olha só. Em caso de voo, questão da pista, qualidade de pista, qualidade, por exemplo, de um componente, freio, talvez. De um componente do avião. Enfim, ali se corrige diretamente, eles tomam um acidente como lição e tenta se corrigir para evitar. Ou, pelo visto, o acidente de trabalho, com relação ao acidente de trabalho, a gente está caminhando ao contrário. Né? Porque se é acidente, né, a gente se surpreende com acidente, vai lá e corrige. Sim. Né? Sim. Exatamente. Essa NR que eu falei para vocês, NR4, ela traz no item 4.4 que a empresa tomadora de serviços está obrigada a estender aos empregados da empresa contratada, então aqui nós estamos falando da tomadora para contratada, hein? Que lhe presta serviços no seu estabelecimento, uma terceirização, a assistência de seus serviços especializados em engenharia, em segurança e medicina do trabalho. Então a gente está falando aqui, quando a gente vai falar assim, né, houve uma negligência, um descumprimento dessa norma, em que a gente tem aí uma forte corrente que incide de responsabilidade criminal. Para se ter culpa, basta o não cumprimento da norma regulamentadora, né? Quando a gente tem isso, nesse caso, a tomadora, que também não contribuiu com a fiscalização, o treinamento, o fornecimento de equipamentos de proteção individual, campo de trabalho mais seguro, a tomadora também responde. Então, ela vai responder. Né? E criminalmente, sim, com a participação dela. Né? Assim, até uma orientação para os tomadores, né, de serviços, empresários tomadores, de exigir um relatório mensal onde mostre o fornecimento de equipamentos de proteção individual, onde a apresentação de documentação de quem é o técnico do trabalho, de segurança do trabalho responsável, contratado, né? Quem é o engenheiro de segurança do trabalho contratado, né? Os laudos e vistorias que foram feitos, quais foram os treinamentos realizados no mês, porque a orientação, inclusive, é de que esses treinamentos sejam contínuos, né? Não só em termos de aperfeiçoamento, mas em termos realmente de criar um hábito de segurança no trabalho para os trabalhadores, né? Então, assim, para quem é tomadora, é ideal que ela exija da empresa que está prestando esse serviço terceirizado uma apresentação frequente, mensal, de todos esses laudos, de relatórios e documentos, para que futuramente ela não seja responsabilizada criminalmente também. Os próprios sócios proprietários por terem dado de ombros aí a segurança dos trabalhadores que estão prestando um serviço diretamente para ele. Mas é contratado pela terceirizada. Tá, mas você se aproveita dessa força de trabalho. Você ofere lucro através dessa força de trabalho, né? E às vezes até mesmo acatar aquilo que esses profissionais que você contratou para trabalhar contigo, né, aceitar as melhorias, indicações de proteção para aplicar na tua obra, no teu, né, no desenvolver das coisas. É muito comum também a gente ver, por exemplo, que
a responsabilização, né? Quem vão ser os responsáveis? Vai ser responsável se acontecer um acidente do trabalho, vai ser responsável o técnico de segurança do trabalho, vai ser responsável o engenheiro de segurança do trabalho, né? Ou vai ser responsável o gerente, né? Que deveria fiscalizar, etc. O diretor, né? E não necessariamente o grande empresário que está atrás ali no bastidor e que define economicamente, né, ele dá a martelada final do que vai e o que não vai ser feito. Porque, veja bem, você vai criar um ambiente de trabalho seguro, você muitas vezes tem que fazer um investimento econômico. Quem vai fazer um investimento econômico? É o dono da empresa. Sim. E às vezes ele fala, não, isso daí não precisa. Então você pode ter... Ou ele fala, isso aí leva mais tempo. Não, faz desse jeito que é mais rápido. Tenta passar por cima da legislação. Exato. É muito comum, gente. Os acidentes acontecem por causa disso, né? Uma vez eu estava numa audiência com um juiz e ele falou uma coisa interessante, um acidente de trânsito, e ele falou assim, você olhava para o autor, ele falava que o réu que estava errado no trânsito. Você olhava para o réu, ele falava que o autor estava errado. Quer dizer, se ninguém estava errado... Muito provavelmente, então, quem foi? O engenheiro de tráfego que colocou o negócio ali? Né? Estudam a vida inteira para fazer aquilo. Quer dizer, alguém descumpriu a norma. Senão não tinha acontecido o acidente. Alguém descumpriu a norma. Né? Então, assim, aí você chega numa grande empresa, muitas vezes, aquela norma foi burlada. Pois né? é. Vamos fazer desse jeito porque é mais rápido, vamos fazer desse jeito porque é mais barato. Ela foi burlada. Existe uma norma, a gente está trazendo as normas aqui, e ela foi burlada exatamente porque tinha um interesse, muitas vezes econômico, na grande maioria deles, por trás, né? E essa pessoa, ela se escuda, né? Ela joga a responsabilidade para cima do engenheiro de segurança, para o técnico de segurança ou para o gerente da obra. Só que quem tem que disponibilizar, viabilizar economicamente é, muitas vezes, o grande empresário que está por trás. Né? Então, penso eu que criminalmente a gente não pode falar só da figura do empresário. Ou, não, só da figura do técnico ou do segurança, né? Sim. Ou do gerente ou do preposto. A gente tem que falar também da figura do dono da empresa. O grande empresário. Que muitas das vezes é o causador do dolo, né? Exatamente, porque é ele que nega fornecimento de recurso para fazer frente às orientações do próprio técnico de segurança. Então ele fala, precisa pôr uma rede de proteção. Sim. Não põe. Por quê? Não vai pôr porque não tem dinheiro. Então, assim, o técnico de segurança, ele não pode ser o único, né, na mira do tiro ali, na hora de a gente pensar em responsabilidade criminal. A gente tem que pensar que, muitas vezes, ele fica de mãos atadas, né? É verdade. Sim. Eu queria pegar esse gancho que você falou do dolo, a Lide também falou do dolo, o Lucas também. Eu queria estar trazendo o que é dolo, né? Nesse caso que a gente está falando seria o dolo eventual, que nada mais é que o quê? Que quando o agente ele assume o risco de produzir um resultado que vai contra a lei, né? Eu queria dar um destaque aqui para o dolo eventual, que a doutrina ela traz a teoria do assentimento ou consentimento, que diz o quê? Basta somente a previsão ou a consciência daquilo que ia acontecer. Por exemplo, né? Ele não precisa... ele não queria matar o cara, ele não queria que o trabalhador perdesse a vida, mas ele tinha consciência que aquilo poderia acontecer. Assumiu o risco, né? Ele assumiu o risco que aquilo aconteceu. E no caso que a gente tá discutindo aqui, eu penso igual a vocês. Muitas das vezes o que acontece, o profissional que está ali para cuidar daquilo, ele passa para o dono da obra, precisa comprar isso, aquilo que o cara fala, não, eu não vou comprar não, faça desse jeito aí que está certo. Aí o cara que está ali para fiscalizar, ele tem que trabalhar. O que ele vai fazer? Pegar o chapéu dele e ir embora? Ou vai embargar a obra? Ele vai continuar trabalhando.
é onde acontece. É um jogo de forças, né? É onde aparece esse número maluco. É por isso Lucas que a trouxe. importância aí da fiscalização da prefeitura, né? Porque Exato. muitas vezes o profissional responsável por fiscalizar está atrelado à empresa. Dos Se ele órgãos. fala, ó, tá errado, não vai ficar dessa forma, ó, o emprego dele tem risco. É sim, não, então tá bom então. Essa Obrigado. fiscalização ela tem que ser uma coisa regular e a gente precisaria pensar também como sociedade, né? Em suprir as deficiências, né? A gente, falando de Sorocaba aqui, mais de 700 mil habitantes, a gente sabe que os órgãos responsáveis pela fiscalização muitas vezes não conseguem fiscalizar. Não dá Porque a conta. demanda é muito grande. É muito grande. Né? Agora, a gente vai sentar e falar, tudo bem, então não consegue fiscalizar, tá ótimo, vamos continuar assim. Então nós vamos precisar aumentar a potência de trabalho de fiscalização, gente. Ou diminuir a autorização, né? Para a construção de obras. Sim. Se não tem contingente para fiscalizar, tá colocando a vida do trabalhador em risco. Então ou é seja, melhor não autorizar. melhor ou não autorizar. Aguarda elastece-se o prazo de concessão de autorização para nova obra, porque não tem contingente. Sabe, assim, às vezes o que eu percebo é que muitas vezes a gente tem como ser humano uma acomodação na impotência, na insuficiência. É assim mesmo. Não dá para fiscalizar. E tudo segue, gente. E aí passa Natal, depois vem Carnaval, depois vem Páscoa, e aí a vida segue, né? Já ninguém fala mais nada, tá tudo É que certo. se a gente vamos fosse que vamos. colocar mesmo, né? O lado conspirador é interessante também para o município ver obras sendo construídas, acontecendo, para o prefeito Pras é bom, grandes empresas. para grandes empresas é bom. Né? Então, querendo ou não, para todo mundo é bom, menos É um pro mercado que gira. o que sofre com um acidente. Né? Sempre estoura do lado mais fraco, né? Então, agora, se vai, por exemplo, o prejuízo resvalar sobre o mais fraco, a responsabilidade tem que recair sobre o mais forte. Porque, afinal de contas, é ele quem dá a carta final, não é? E, olha só, a questão criminal, da responsabilização criminal, como a gente falou, a gente vai ter que analisar culpa, diferente da esfera civil, onde a gente vai estar falando de responsabilidade objetiva do empregador. Na criminal nós vamos ter que analisar culpa e nós vamos ter que, eventualmente, analisar o dolo eventual que o Eduardo trouxe, né? Agora, em termos de culpa, gente, súmula 341 do STF. É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Então eu tenho lá um técnico de segurança do trabalho, ainda que ele tivesse errado na sua orientação de perícia. Presume-se a culpa do dono da empresa também. Concordam? Sim. Porque ele contratou aquele culpa em elegendo. Né? Se ele vai chegar a responder criminalmente por um óbito ou por um acidente, uma lesão corporal, né? A gente vai ter que analisar a questão subjetiva dele, né? Se ele tinha mínimo conhecimento de que aquele técnico estava agindo de uma forma imperita, se ele tinha mínimo conhecimento dos riscos, né? Senão ele não estaria ali nem assumindo qualquer, né, responsabilidade no sentido criminal, né? A gente também tem que pensar que no artigo 19, parágrafo 2º da Lei 8213, que é a lei, né, da Previdência, que inclusive eu trouxe aí a questão do direito da Previdência Social entrar regressivamente contra o empregador, que constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Que maravilha, né? Vamos começar a multar as empresas, fiscalizar e multar, e aí com certeza os números que o Lucas falou vão cair. Diminui. Consideravelmente. Por quê? Porque o que a gente percebe é esse jogo econômico, né, por trás, né? O quanto se lucra e o quanto se deixa de perder com certas economias. E agora economizar com segurança? Seria importante também, né, Ju, a denúncia do trabalhador, né? Sim. Que é o principal atingido. O cara tá vendo que aquilo ali não vai dar certo e ninguém toma providência. Procura sindicato. Ministério do Trabalho. Hoje que a gente, inclusive, tem sistemas digitais para denúncia. Você consegue denunciar, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, né, MPT, junto a um sistema chamado Pardal, salvo engano. Sim.
Você consegue fazer essas espécies de denúncia e daí cabe esses órgãos fiscalizar, investigar, né, a situação. Perfeito. Sim, então fica aí a dica para o trabalhador, né? As grandes empresas têm a CIPA, né? Sempre tem ali alguém, um sindicato mais próximo, mas mesmo que você esteja numa pequena empresa, o descumprimento de normas que coloquem sua vida em risco ou sua integridade física em risco, denuncie. Denuncie para o órgão de classe, denuncie para o Ministério Público do Trabalho. Porque aí, havendo a denúncia, essa denúncia ela não pode ficar vazia, né? Você está provocando um órgão que tem a obrigação de fiscalizar. Esse órgão vai ter que fiscalizar sob pena de incorrer em omissão. Omissão funcional. Então, ele vai ser obrigado a fiscalizar. E fiscalizando, a gente vai alcançar aí uma exigência maior do cumprimento das obrigações com relação à segurança do trabalho. Até nós tivemos uma experiência interessante, recentemente, né, que foi de fazer cumprir um mandado de constatação numa empresa que estava trocando uma máquina, né, por máquinas mais modernas, mais automatizadas, né, que exigiam menos do trabalhador. Mas o trabalhador já se ativou há anos, estava com uma lesão por atividade repetitiva, e aí nessa lesão por atividade repetitiva, ela se deu em razão daquela máquina não automatizada. E aí, se a gente não constata a máquina correta, não automatizada, ficaria prejudicada depois, futuramente, aí a prova de que aquela máquina deu causa àquela doença. Ou seja, a gente estaria prejudicando ali a comprovação do nexo de causalidade. Então, com isso, a gente conseguiu, sem inaudita altera partes, ou seja, sem prévia comunicação da empresa, chegar na empresa e fazer a constatação por um oficial de justiça da máquina onde, de fato, a obreira se lesionou, né? Então, o Ministério Público do Trabalho também, né? A gente pode fazer essas denúncias e pedir para que seja tomada uma providência e pega a empresa de surpresa, com eficiência, com rapidez, né? Sim. Porque não adianta nada fazer uma denúncia e esperar que a empresa maquie o campo de trabalho para você chegar lá e tá tudo lindo. Depois terminou de ir embora, desarruma tudo de novo. Como já aconteceu, desculpa te interromper, Eduardo, como já aconteceu também em outro caso que nós pegamos, né? Sim. Que era um rapaz que trabalhava em manutenção de veículos, né? Sim. E ele falou, olha, lá o ambiente era totalmente sujo, insalubre e... Contato direto com uma série de agentes químicos, sim, né? E daí foi designada a perícia, né? Foi até um perito até o local de trabalho. E nós acompanhamos essa perícia. Maravilha. E quando chegamos lá, para a surpresa de todos, todo o ambiente laboral estava reformado. Nossa, eu olhava assim, era empresa, era nível Mercedes. Que reclamante mais exigente. Tudo limpinho, pintado, os equipamentos guardadinhos, bonitinhos, não tinha óleo no lugar. Nada, né? Eu nunca vi uma mecânica que troca óleo, não ter óleo no local. Nem um quilo. Impressionante. Exatamente. E isso é na empresa, na indústria, né? Mas a gente tem também o ramo da construção civil, onde a denúncia não precisa ser necessariamente só do trabalhador, mas também da vizinhança, que corre sério risco de alguma eventualidade, que suponhamos que cai alguma coisa lá de cima. Sim. Sim, essas denúncias... inclusive são denúncias anônimas, tá? São denúncias que não precisa se identificar, você não vai se comprometer. Quem vai fiscalizar após denúncias é o órgão competente. Sim. E então, em termos de responsabilização criminal, vamos imaginar assim, num acidente de trabalho, a pessoa pode ficar lesada, né, lesionar, né, um acidente, ela fica com uma lesão, ela pode ficar com uma lesão que se cura totalmente, ela pode ficar com uma lesão que deixa sequelas, ela pode chegar a vivenciar uma lesão que leve à morte. Né? Criminalmente falando, dependendo da conduta do responsável criminal, ele pode responder desde lesão corporal até homicídio. Porque a gente está falando aqui, vamos trazer alguns aspectos importantes na seara criminal. Primeiro, artigo 13 do Código Penal, que ele fala assim, o resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Tá?
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, né? Então tem que ser, somente vai responder aquele que deu causa. Na esfera de acidentes do trabalho, a gente tem como colocar ali como quem dá causa. Prepostos da empresa, né? Aqueles cargos de chefia, os técnicos responsáveis por segurança do trabalho, os engenheiros responsáveis por segurança do trabalho, gerentes de produção, né? Membros da CIPA, diretores, superintendentes, supervisores, mestres, encarregados, dentre outros. Ou seja, aqueles que têm poder de decisão. Por isso que eu estou incluindo aqui também, e trouxe essa súmula do STF, para falar da responsabilização do empresário, o dono da empresa. Principal. Né? O dono da empresa, porque ele tem poder de decisão, tá? Mas a gente tem que estar claro para isso. Para responder criminalmente, tem que existir alguma conduta dele que deu causa, tá? E essa conduta, ela é determinante, porque imaginemos um acidente fatal do trabalho, certo? Num acidente fatal do trabalho, né, que vem a óbito a pessoa, você pode estar falando de um empregador que tudo bem, ele deixou de cumprir alguma norma, certo? Mas ele não deixou de cumprir alguma norma porque ele necessariamente sabia e queria economizar, sabia da necessidade e quis economizar. Imagine um empregador que ele deixou de cumprir uma norma de segurança do trabalho porque ele contratou um engenheiro, mas esse engenheiro não passou para ele o que tinha que ser feito, né? O engenheiro foi imperito, né? Então o engenheiro responde e o dono, ele responderia ali, poderia responder nesse caso por culpa, né? Havendo modalidade de culpa, incidindo ali no 129, né? Ó, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, né? Que seria lesão corporal. Sim. E aí, majorado ali, né? Em razão do parágrafo 3º, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de 1/3 da pena se o crime foi resultante de inobservância de regra técnica da profissão. Aí fica aí o alerta para os engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, né? Que é caso de aumento de 1/3 da pena. Agora, imaginemos a situação que o Eduardo trouxe no dolo eventual, em que o empregador, ele simplesmente fala, o engenheiro está dizendo, o técnico está dizendo, e ele quer economizar, ele não quer colocar dinheiro ali, ele quer assumir o risco, né? Você pega uma avenida, semáforo vermelho, você acelera seu carro, fecha o olho e passa, você está assumindo o risco de lesionar alguém ou trazer prejuízo. É praticamente a mesma coisa, né? Um descompromisso com a integridade física e a dignidade da pessoa humana. Exatamente. Assumo isso. Pronto, eu não vou pôr o dinheiro, porque a questão é econômica. Exatamente. Ele coloca a questão econômica acima da vida, né? Aí, nesse caso, é possível a gente pensar em não responder nessa modalidade, mas responder na modalidade de homicídio. Sim, por dolo eventual. Exatamente. Então vai responder por homicídio em razão de dolo eventual, por dolo eventual. Por quê? Porque aquele funcionário chegou a óbito porque a pessoa simplesmente deu de ombros. Ele sabia do risco disso acontecer. Uhum. E mesmo assim, mesmo ciente da norma, dos riscos, ainda assim insistiu a fazer da forma como que ele queria fazer. Né? Então, assim, existe todo esse conjunto normativo e que muitas vezes os empresários, eles não sabem da existência, mas não podem alegar ignorância, porque pela lei de introdução ao direito brasileiro ninguém pode alegar ignorância da lei, uma vez que ela é publicada, né? Então não pode alegar ignorância, ele tem que saber da lei, ou pelo menos buscar saber, ou até sabe e dá de ombros, né? Não se importa. Mas eu acho que é um assunto que às vezes é pouco comentado, né? Esse assunto sobre a responsabilidade criminal, porque a gente fala muito da responsabilidade civil, reparar os danos, pensão vitalícia, estabilidade acidentária,
né? A aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, a gente fala dessa esfera civil e previdenciária, mas a gente não fala muito sobre o próprio empresário, os encarregados, os gerentes, os administradores responderem criminalmente por um homicídio. De uma forma culposa ou até de uma forma dolosa, em dolo eventual. Porque ele não tinha diretamente o desejo de matar ninguém, mas ele assumiu o risco porque ele sabia que podia matar e ele deu de ombros e seguiu assumindo o risco. Então é uma questão que às vezes não é muito abordada, mas uma questão de extrema importância, porque se o risco de multas, as fiscalizações não estão sendo suficientes, o risco de multa ele dá de ombro, porque às vezes é um grande empresário milionário e aquela multa para ele é insignificante, mas ficar preso e responder pela vida de uma pessoa que vê a óbito, não é possível que nem isso movimente o interesse da pessoa de agir de forma correta. E eu penso que é justo esse conjunto, esse arcabouço legal e que a gente trouxe, e a possibilidade de responsabilizar essas pessoas por um dolo eventual num homicídio em razão da morte de um trabalhador, eu penso que é justo. Sim, não tenho dúvida que seja justo. Não tenho dúvida. E existem situações que são tão claras, né, de risco de morte, né, porque o empregador pode falar, nossa, mas eu não sabia que podia acontecer isso. Mas existem situações que são tão claras que são indiscutíveis. Indiscutíveis. Qualquer criança, qualquer pessoa, no seu mínimo intelectivo, é capaz de enxergar o risco. Você tem uma construção civil, está lá em cima, não tem rede. Uma pessoa pode cair. Só usa lógica. Uma pessoa pode cair, um objeto pode cair. Pode? Sim. Não precisa ser muito inteligente nem formado em engenharia de segurança do trabalho para saber isso. Né? Agora, mas eu quero assumir o risco de não investir na rede, porque a rede é cara. Eu só Então quero vá preso. o lucro, né, na verdade. Eu só quero lucro. Então vá preso. Não é? E é interessante, porque para mim é totalmente justo qualquer profissional que esteja envolvido, né, e principalmente o dono da empresa. Mas seria interessante também pensar, se estivesse funcionando tudo no seu devido lugar, esse dono da empresa poderia virar e falar assim, ó, tá aqui, eu fiz tudo o que esse técnico me falou. Eu tô tirando a responsabilidade de mim, porque eu contratei ele e tudo que ele me falava eu fiz. Eu aqui, ó. subsidiei todas as Exato. exigências daquele que eu contratei, porque tinha um conhecimento técnico que eu não tenho. Então, aí sim. Então, eu não consigo ver injustiça aí. Percebe? Não é injusto. É justo. É justo, porque se não provou nada é porque ele tem culpa. A norma só atribui a responsabilidade, seja com culpa, seja com dolo criminal para o dono da empresa, quando ele, de alguma forma, ou não contrata um técnico de segurança do trabalho quando devia, ou quando contrata não cumpre as orientações que ele dá, porque é economia. Gente, não tem como a gente falar daí. Quando a pessoa cumpre a norma, ela não vai ser responsabilizada. Sim. Né? Agora, em contrapartida, quando ela não cumpre, cabe aos operadores do direito uma força maior em responsabilizações. Porque daí nós vamos começar a movimentar uma consciência de responsabilidade. Se não for pela compaixão e pelo respeito à vida humana, que seja pelo medo de perder sua liberdade, sua dignidade, ou seu patrimônio. É justo. É justo também. É justo. Muito bem. Deixe seu comentário, deixe seu like, segue o nosso canal. Esses conteúdos que nós trabalhamos são conteúdos para pensarmos juntos a sociedade que nós desejamos. Um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro.